Olá, pessoal. Olha a gente aqui de novo nesse nosso encontro. Sejam muito bem-vindos ao webinário da disciplina de Planejamento Governamental do curso de Bacharelado em Administração Pública do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Essa disciplina está sendo ministrada pela professora Rosemary Barbosa. Eu sou a professora Alcina Barcelos e estarei aqui com vocês novamente na mediação desse webinário. Então, eu vou apresentar para vocês a nossa professora. A professora Rosemary, ela tem mestrado em Educação pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, pós-graduação em Gestão Pública pela Universidade Federal do Piauí, pós-graduação em MBA Executiva em Gerenciamento de Projetos pela Universidade Gama Filho, UGF do Rio de Janeiro, pós-graduação Lato Sensu em Gestão e Supervisão Escolar pela Faculdade Santo Agostinho de Teresina, e atualmente a nossa professora é pró-reitora de Gestão de Pessoas do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Então, com vocês, a nossa querida professora Rosemary Barbosa. Boa noite, professora, seja muito bem-vinda. Boa noite, Alcina, que prazer te reencontrar. Boa noite, Valmir, é uma alegria estar com vocês mais uma vez. Meninos que nos acompanham, tutores, né? Que alegria poder estar com vocês mais uma vez nesse curso bacharelado em Administração Pública, agora com a disciplina de Planejamento, né? Nós já nos encontramos na disciplina de Administração Pública e vocês já vão perceber a partir de amanhã, né, a disciplina estará disponível para vocês na plataforma, vocês vão ver que uma disciplina ela vai conversando muito com a outra, né, para que vocês possam entender o porquê, né, o que aconteceu no país, vocês vão conseguir fazer esse link, né, e acredito que não só com a disciplina de administração pública, mas com as outras disciplinas da matriz curricular de vocês. Então, assim, faço votos, né, que esse novo ano, esse quarto período, de vocês seja um momento assim de muito aprendizado. Vocês têm todo um instrumental à disposição de vocês, né? Tutores, tutor presencial, tutor à distância, professor formador, equipe de apoio, enfim, para que possam aprender da melhor maneira possível, né? Talvez alguns já estejam na segunda graduação, outros talvez essa seja a primeira, mas independentemente disso, o conhecimento ele é diferente. E aprender é sempre bom, né? Meu avô já dizia que o saber não ocupa lugar e faz muito bem a quem o possui. E aí, meus queridos e queridas, para falar em saber e possuir, vamos conhecer um pouquinho, né, dessa disciplina de planejamento governamental. Para apresentá-la a vocês, eu vou fazer uso do próprio AVA, né, aquilo que está lá, como ela está formatada, e depois, para apresentar as atividades avaliativas, vou mostrar a vocês no formulário o que foi pensado. Ô, Alcina, por gentileza, me diga, deixa eu ver aqui, vamos projetar. Quando carregar a página, me avisa, por gentileza. Certinho, professora. Perfeito, obrigada, Alcina. Meus queridos e queridas, planejamento governamental é uma disciplina que tem uma carga horária de 60 horas. Nessa disciplina, nós vamos ver um pouco a questão dos conceitos, os tipos de planejamento, os modelos, as metodologias e instrumentos de planejamento governamental, as experiências nacionais de planejamento e desenvolvimento econômico, né? Um pouco do planejamento e do Estado brasileiro enquanto trajetória. A gente vai perceber que esse planejamento ele vai mudar a metodologia, o jeito de ser elaborado a partir de alguns momentos históricos, né? Como acabei de dizer, a disciplina ela inicia agora, amanhã, no dia 10 de fevereiro, e termina no dia 12 de março. Quando eu digo termina, mas vocês sabem que ainda fica seminários, né, e outras coisas, e outras atividades avaliativas a serem entregues. Como vocês já sabem, porque esse aqui é um formato padrão, vocês têm o fórum de notícias, onde os seus tutores, ou mesmo eu, vou enviando notícias a vocês, né? Tem o fórum Tira Dúvidas, que é muito importante vocês estarem participando, enviando suas dúvidas. E eu chamo a atenção de vocês
aqui é uma parte que eu peço muita atenção a vocês, que é aqui o livro didático de vocês. O livro está disponível, vocês vão estudar o livro de planejamento governamental, que foi escrito pela Maria Araci e pelo Paulo Guedes, ele está disponível. Acontece que planejamento governamental é um conteúdo bastante denso, então tem várias releituras, outros autores, né? Outras contribuições teóricas. Por causa disso, vocês podem ampliar o conhecimento de vocês aqui na biblioteca. Quando vocês clicarem aqui, vocês vão encontrar algumas orientações, e já aviso que está aqui disponível, né, todo o material que vocês vão necessitar para organizar os seminários de vocês. Na hora das atividades avaliativas, eu falo um pouco mais sobre eles, mas vocês vão ver que cada equipe já tem seu material aqui disponível. A primeira semana, gente, vai durar exatamente de 10 a 15 de fevereiro, e nesse período vocês vão estudar um pouco a introdução ao planejamento público, né? E ao planejamento estratégico situacional. Então, nesse período, vocês vão entender o que é planejar. O planejamento, eu chamo a atenção de vocês para vocês saberem que o planejamento cabe em qualquer lugar. Quando vocês dizem que vão ao supermercado, vocês estão planejando o que vocês vão fazer lá, quando vocês vão, o tempo que vai gastar no supermercado, o que vocês vão comprar, o quanto que vocês podem gastar, né? Eu quero trocar o meu carro, eu quero fazer uma casa, eu quero fazer uma festa de aniversário, uma festa de casamento. Para isso, vocês também têm que planejar quem vocês vão convidar, quanto vão gastar, que tipo de decoração vão usar. Então, essa é a vida privada de vocês. Os organismos públicos, as empresas privadas, elas também precisam planejar. Planeja para melhor acertar as ações, entendeu? O planejamento, ele surgiu primeiro na iniciativa privada, né? As empresas, elas despertaram primeiro para essa necessidade de planejar. E o planejamento na iniciativa privada, ele visa exatamente alcançar lucro. Por que a empresa planeja? Porque ela quer que as atividades dela cresçam, se multipliquem e que ela lucra. Né? E por que o Estado tem que planejar? Por que a União tem que planejar? Porque o município tem que planejar? Porque eles também querem lucrar. A diferença é que o lucro na instituição pública é um lucro social, né? Mas de que forma vai fazer esse planejamento? Quando a gente está independentemente se você está na iniciativa pública ou privada, é muito importante você olhar para os fatores internos, né? Os sujeitos, o que é o quadro de trabalhadores, de colaboradores que você tem, no caso da instituição pública, os servidores públicos, né, ou os funcionários com regime CLT, o que você possui de recurso para investir, quais os recursos tecnológicos que você possui, qual o produto que você produz ou o serviço que você entrega. Então, isso a gente chama, num planejamento, de análise ambiental, e é o momento que a gente está olhando para as microvariáveis, né? As microvariáveis são aquelas que a instituição tem um controle sobre elas. E as macrovariáveis são aquelas que impactam o seu negócio, que impactam a instituição, seja ela pública ou privada, mas que a instituição não tem poder de controle, de comando, de gestão sobre ela. Quando a gente fala na economia, né, no caso do Estado, a economia internacional, ele tem controle sobre a economia nacional, né, interna, mas na externa ele não tem controle. Então, assim, as variáveis que fogem ao controle dele, né, que tem outros gestores, então aí são macrovariáveis, né, que precisam ser consideradas na hora de planejar. E vocês vão ver que, para planejar, exige uma forma, exige uma metodologia de planejamento. Então, na primeira semana, vocês vão ver que por muito tempo imperou, e em muitas instituições, em muitas prefeituras, em muitos estados, ainda impera o planejamento normativo tradicional.
Era muito comum os órgãos públicos contratar um profissional técnico, né, que tenha expertise, que tenha know-how na temática para poder fazer o planejamento. Aí a pessoa solicitava alguns dados, né, ficava lá no seu gabinete e fazia esse planejamento. Só que, a partir de 1970, um chileno chamado Carlos Matos criou uma metodologia de planejamento que é conhecida como Planejamento Estratégico Situacional, PES. O que difere, né, esse planejamento estratégico? O planejamento estratégico situacional, ele vai considerar que não precisa você estar contratando profissionais para fazer o planejamento, porque você precisa ouvir os sujeitos envolvidos. Ah, você quer construir um CRAS, você quer construir uma escola, você quer construir um hospital, você quer ampliar os níveis de ensino que são ofertados no seu município, no seu estado, ou mesmo pela União. Então, você tem que chamar esse público para conversar, para ouvir, entendeu? E, a partir dessas escutas, se formata o planejamento. E aí, por causa disso, vocês vão ver na primeira semana que existem momentos, né? Enquanto no planejamento normativo tradicional a gente vai falar de fase, no planejamento estratégico situacional nós vamos falar de momento explicativo, que é exatamente entender esse contexto todo, ouvir esses sujeitos, o momento normativo, que é a hora de poder instruir, normatizar, elaborar o planejamento em si, o momento estratégico, que é a hora de pensar, de destinar os recursos para poder implementar esse projeto, e esse momento operacional, que é pôr a mão na massa, fazer, mas, ao mesmo tempo, você precisa continuar acompanhando esse processo. Eu chamo a atenção que todas as duas metodologias, todas as duas formas de fazer um planejamento, elas exigem que o planejamento ele seja constantemente monitorado para ver se ele está sendo alcançado, se aquilo que foi planejado está sendo atingido. Só que no formato, na metodologia de planejamento normativo tradicional, é muito comum o gestor público planejar e engavetar. Ele planeja, ele engaveta, e ali, na ânsia de ter alguma coisa para mostrar para a sociedade, até mesmo para conseguir uma reeleição, ele vai fazendo. Tem obras que ele consegue concluir, outras ele não consegue, às vezes falta recurso, enfim, uma série de coisas que acabam impactando e corroborando para que o planejado não saia do papel. O planejamento estratégico situacional, como o nome mesmo diz, ele é situacional. Conforme a situação for mudando, o planejamento vai mudando. Então, exige um acompanhamento muito maior e ele é mais flexível para ser alterado, entendeu? Então, eu chamo a atenção de vocês para a importância de vocês terem essa compreensão, saber distinguir entre uma metodologia de planejamento e outro aqui nessa primeira semana. E aí vocês vão ter um fórum, né, que vai exatamente ajudá-los a debruçar melhor sobre essa temática, vai exatamente pedir que vocês consigam diferenciar um planejamento do outro, e aí, dessa forma, então, vocês estarão impelidos a refletir sobre essa pauta. Eu vou deixar a atividade avaliativa para explicar a vocês depois, que eu acho que é melhor eu continuar abordando os conteúdos semanais. Na segunda semana, gente, ela começa no dia 27 de fevereiro, ela começa no dia 20 de fevereiro e vai até o dia 27. Esse momento aqui é um momento que vocês vão debruçar sobre a evolução do planejamento governamental no Brasil, os planos de desenvolvimento no Brasil. Por sinal, esse vai ser um tema de um dos seminários. Eu chamo a atenção de vocês para vocês, quando estiverem estudando o livro didático, não fazer uma leitura corrida. Né? Olha, o plano de 1930 foi esse, 1950... Não. Debruce sobre o plano, leia com atenção, entenda o que foi feito na época daquele plano, quais os avanços que o país teve, né? Ou seja, aprenda de fato, você vai precisar desse conhecimento. E se você só ler de maneira superficial, você não vai conseguir aprender, você não vai conseguir distinguir um plano do outro. E aí, como nós vamos ver a evolução nessa segunda semana, vocês vão ver
que o Brasil ele foi se preocupar mais com a questão do planejamento a partir da década de 1930. Na época do Dom Pedro, do Dom João, do Dom Pedro, teve um planejamento? Teve, mas ele não foi estruturado. Então, os autores, vocês vão ver que eles vão sinalizar, eles vão indicar que esse planejamento vai começar a acontecer de forma estruturada no Brasil a partir da década de 1930. E aquela construção do Departamento de Administração e Serviço Público, que vocês viram na disciplina de Administração Pública, que foi no governo de Getúlio Vargas, deu uma grande contribuição para que isso pudesse acontecer, porque aquele departamento ele voltou, né, nesses primeiros anos, aí na década de 30, para poder planejar o desenvolvimento do país. E aí vocês vão ver que de 1930 a meados da década de 80, quando deu início o processo de redemocratização no Brasil, foram estruturados cerca de 11 planos, entende? Alguns saíram do papel, foi muito bem sucedidos. O plano do JK, né, o plano de metas do JK foi muito bem sucedido. O primeiro momento de Vargas também foi muito bem sucedido. Vocês vão ver que mais adiante vai ter o Plano Nacional de Desenvolvimento 1 e 2, foi muito bem sucedido. Tentaram implementar o terceiro, não conseguiu, ele já foi um fiasco. Vocês vão ver que tem planos que não conseguiu sair do papel, tem planos que foi pensado para 10 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Então, assim, até essa periodicidade, vocês vão perceber que ela dá uma oscilada. E aí tem uma questão que eu preciso chamar a atenção de vocês quando vocês estiverem estudando os planos de desenvolvimento, são os aspectos que esses planos contemplam. Como o Brasil ainda estava um tanto muito embrionário, digamos assim, esses planos se preocuparam muito com a questão de desenvolver o país. Vamos desenvolver o país. Vamos fazer indústria, vamos criar siderúrgica, vamos abrir estrada, vamos fazer hidrelétrica, né? Vamos criar uma política de energia, uma política de transporte, está entendendo? Então, todo o foco desses planos, até meados da década de 80, estava no desenvolvimento, eram políticas de desenvolvimento. A partir do processo de redemocratização no Brasil, a partir do movimento Direta Já, aí vocês vão ver que sai a Constituição Cidadã em 88, a própria Assembleia Constituinte já chamava a atenção para os gargalos que o país tinha e que não estava cuidando e olhando para eles. E aí aconteceu também que esse momento foi logo após a crise do petróleo, né? E várias outras dificuldades que não só o Brasil enfrentava, mas também outras nações, e que impactaram diretamente, foi plano que não saiu do papel. E aí, essa metodologia, essa forma de planejar, de pensar o país, ela começa a ser entendida como fracassada. Ela já não dá certo, e aí há uma cobrança para poder se rever a forma de pensar o país. Somado aos novos sujeitos que apareceram, né, aqueles que a gente pode dizer que não tinha vez e nem voz no país, e então, somado a tudo isso, e com as orientações que traz a Constituição de 88, então, a partir de 85, começa a repensar a forma de planejar, e aí a gente chega aqui na terceira semana, né, que vai acontecer de 27 de fevereiro a 5 de março, que é exatamente os planos plurianuais. Aí a gente vai ver que o Brasil ele já não fica mais, né, preso ao planejamento governamental tradicional normativo, mas ele começa a criar os planos plurianuais. Vocês vão ver que o primeiro plano saiu ali no início da década de 90, como naquela época o mandato presidencial era de 5 anos, ele é de 5 anos. Quando o mandato presidencial muda para 4 anos, ele muda para 4 anos. E aí, para acompanhar aqui na terceira semana, vocês vão ver que para acompanhar os planos plurianuais vem a lei de diretrizes anual e a lei do orçamento anual.
e eles imperam até hoje no Brasil. Então, um plano plurianual ele tem a validade de 4 anos. Por exemplo, agora saiu o Bolsonaro. Esse primeiro ano do governo Lula, o plano plurianual dele ainda foi feito pelo governo Bolsonaro. Bolsonaro, quando entrou, pegou o último ano do plano plurianual do governo Michel Temer. Aí ele prepara o plano plurianual dele, ele tinha até 31 de agosto para enviar, né, para análise do Congresso. O Congresso tem até o último dia de dezembro para aprovar, porque no primeiro dia de janeiro entra em vigência. Então, esse ano, no governo Lula, ainda vai ser o plano do governo Bolsonaro. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, é que entra em vigor o PPA do governo Lula. E aí, ao final dos 4 anos de Lula, se ele não for reeleito, não se candidatar, qualquer coisa do gênero, quem entrar no lugar dele pega o último ano do plano dele. Por que isso foi feito? Por algumas razões. A Assembleia Constituinte, né, ela identificou que era muito comum o governante, seja ele prefeito, governador ou presidente, chegar, desmantelar tudo que aquele governo que estava saindo tinha feito e implementar o seu plano. E aí ainda tinha outra questão, gastava o que bem entendia, deixava cofres zerados, né? Então, por causa disso, a Constituição ela vem fazendo essas delimitações, depois é lógico que vai surgindo as leis de orçamento, a lei de responsabilidade fiscal, né, outros normativos que vão regularizando, né, como implementar isso, como implementar o que a Constituição pedia, né, e pede. E aí, por causa disso, vocês vão ver o seguinte, o PPA dura 4 anos. Para um PPA, gente, são feitas 4 leis de diretrizes anuais. E para um PPA, são feitos 4 orçamentos anuais. Todo ano tem que sair uma. E aí é o seguinte, se o PPA, aquilo que o PPA está prevendo de investimento, seja na indústria, desenvolvimento, tecnologia, pesquisa e inovação, educação, saúde, segurança, o que for que ele estiver prevendo, a lei de diretrizes tem que dizer as metas, como o que vai fazer para tornar aquilo concreto. E a lei do orçamento anual tem que vir dizendo quanto será destinado para que aquela meta se torne concreta, entendeu? E, em paralelo a isso, lógico que tem os órgãos de controle, né? Tem a própria participação popular também, que é convidada a fazer uma participação nesse sentido. Aqui na terceira semana, vocês vão ver que o livro de vocês também fala do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, o SPOF. Eu não vou aprofundar esse sistema, porque é o seguinte, no âmbito federal é uma coisa, no estado é outra e no município é outra. Mas tem um seminário, tem uma equipe de seminário que vai aprofundar esse tema exatamente para vocês terem a compreensão, já que amanhã possa ser que vocês estejam na esfera federal, tá bom? E aí a gente vem trabalhando nos fóruns dessa terceira semana exatamente um pouco mais dos planos plurianuais. E tem um seminário também que é só sobre os planos plurianuais, exatamente para vocês ampliarem a compreensão. No livro de vocês não estão todos os planos plurianuais, porque o livro é uma edição, parece que 2014 a 2016, não me lembro, já tem alguns tempos que eu planejei essa disciplina. Mas aí, na minha videoaula na semana, só não estou trazendo o último plano plurianual, que é o que encerra agora, em 2023, porque ele ainda está rodando, né? E é importante que alguns teóricos dê uma debruçada sobre ele, façam uma análise, mas todos os outros, na videoaula, eu estou abordando, tá? Mesmo aqueles que não estão nos livros de vocês. E o seminário também vai abordar
todos, mesmo os que não estão no livro. Aí, pessoal, a gente chega na quarta semana, que é exatamente de 6 a 12 de março. Nesse período, a gente vai ver um pouco das práticas participativas na gestão e no planejamento. Uma orientação que a Constituição Cidadã trouxe foi exatamente essa importância do povo participar da gestão pública. Sendo que pode participar, desde o momento que vota, gente, que vai às urnas votar, ali já é uma participação. Mas existem outras maneiras de participar. Né? Eu faço parte do conselho, né? Eu estou numa audiência pública, o Estado está aí com plebiscito, um referendo. Então, tudo isso são formas de participação, né? Tem as iniciativas populares, que vão servir, inclusive, para poder apresentar projetos de lei, uma série de formas de participação popular, que é importantíssima. Eu, sinceramente, eu ainda penso que a participação do povo brasileiro na gestão pública ainda é muito pequena. Eu acho que o brasileiro tem que crescer nessa participação. Eu entendo que a gente ainda está muito dormindo em berço esplêndido, entendeu? Vai deixando as coisas acontecerem. Às vezes nem se lembra mais em quem votou. Pode ser para vereador, deputado, senador, então esquece totalmente quem votou, não acompanha, não monitora, não cobra, enfim. E aqui, nessa quarta unidade, a gente vai ver exatamente isso, essa importância. Mas a gente vai ver também que em muitos setores públicos, em muitos organismos públicos, essa participação popular ela não é bem vista. Tem gestor que faz de tudo para afastar, para evitar, para conduzir o erro à população, para dificultar a participação daqueles que vão para integrar os conselhos, né, e as outras formas de atuação. Mas também vocês vão poder identificar algumas iniciativas populares assim que tiveram um resultado muito significativo para o nosso país, tá bom? É isso, aí vocês vão ter as avaliações, vou falar delas daqui a pouco, tratamento excepcional, prova, enfim. Eu penso que é isso aqui, mas se vocês tiverem perguntas, podem enviar. Eu vou agora apresentar para vocês o cronograma, né, e as atividades avaliativas da disciplina. Mas suas perguntas, vocês podem enviar, que eu estou à disposição, tá bom? Oi. Professora, antes da gente continuar com as perguntas, eu vou pedir só para a senhora ajustar um pouquinho a câmera. Isso, perfeito. Perfeito. Okay. Perfeito. A pessoa é baixinha, gente, as coisas não ajudam. E aí ela ainda vai mexendo, aí daqui a pouco ela desaparece, só fica uma voz que clama no deserto. Cadê quem é o corpo que está soltando a voz, emitindo a voz? Ninguém nem vê. Meus queridos e queridas, é o seguinte: enquanto atividades avaliativas, para essa disciplina foram pensados 4 fóruns de discussão, vocês já sabem, né? Isso é padrão no curso. Então, um fórum em cada semana. Primeira semana, vamos ver aí nos fóruns esse diferencial, né, do planejamento normativo tradicional e do PES, do estratégico situacional e do normativo tradicional. No segundo fórum, vamos ver um pouco os planos, né, os planos de desenvolvimento. E na terceira semana, nós vamos ver no fórum um pouco dos PPAs, né, dos planos plurianuais, da Lei de Diretrizes do Orçamento e a Lei do Orçamento Anual. E esse quarto fórum, vamos tratar um pouco sobre a participação popular, tá bom? Atividade prática, pessoas, que vocês precisam estar entregando dia 27 de fevereiro, ela faz parte, né, do seminário, e por causa disso eu vou pedir um resumo, né, do seminário de vocês. Então, assim, cada equipe tem o seu conteúdo a ser trabalhado, ele já está disponível na plataforma, um conteúdo para cada equipe. E aí, a atividade prática do seminário é exatamente vocês, a equipe, construir, produzir um resumo sobre o conteúdo que vocês vão apresentar. Aí vocês têm até o dia 27 para entregar. A atividade do seminário, vocês sabem que ela vale 20 pontos, esses 20 pontos vão ser
distribuído, né, nessas atividades aqui. Aí, depois, vocês têm que fazer a atividade de aprendizagem, ela vale 10 pontos, vocês têm até o dia 12. O livro é grande. Não deixem para fazer a atividade de aprendizagem lá para o final, para não correr o risco de vocês não darem conta. A atividade de aprendizagem, gente, é uma resenha do livro. Eu senti vocês acabando comigo agora, entendeu? Por que eu peço resenha, gente? Eu peço resenha eu entendo que uma resenha, um resumo, é uma forma de ajudar vocês a mergulhar no conteúdo, a estudar, a entender o conteúdo. E dessa forma, vocês não só cumprem a atividade de aprendizagem X, mas vocês aprendem o conteúdo de fato e vocês já se preparam para as demais atividades avaliativas da disciplina. Por isso que eu peço esse tipo de atividade, tá bom? Não fiquem chateados comigo, não. E aí, pessoas, dentro ainda da organização do seminário, vocês vão precisar apresentá-los, né? Entre os dias 14 e 15, aí depois os seus tutores vão dizer qual o dia nos seus polos. Da organização do seminário, vocês precisam postar os slides que vocês prepararam e também os relatórios. Eu lembro que resumo, relatório e slide é um só para a equipe toda, mas que todos os membros da equipe precisam enviá-los, já que vocês são avaliados individualmente, tá bom? A avaliação online ela vai valer 20 pontos, primeira oportunidade lá de 17 a 20 de abril. A avaliação presencial, 30 pontos, dia 29 de abril. Autoavaliação, um momento maravilhoso de vocês já garantirem os 10 pontos da disciplina, né? Ela vai estar disponível de 13 a 12 de março, 13 de fevereiro a 12 de março. Depois, tem as outras formas de avaliação, né? Para aqueles que, por uma razão ou outra, não conseguiram alcançar, né, a média da disciplina, e se acontecer, né, de algum de vocês ir para a final, mas eu espero que isso não aconteça, não há necessidade para isso acontecer, é uma disciplina que o conteúdo é denso, mas ele é fácil de entender, né, ele aproxima, não tem novidade, gente, não tem novidade, aquele conteúdo vocês já estudaram na escola fundamental e no ensino médio de vocês, entendeu? Então, não tem por que ir para a recuperação final, tá bom? Então, as atividades avaliativas de vocês são essas aqui. Eu quero fazer uma ressalva na segunda semana e na terceira. Quando vocês estiverem estudando os planos de desenvolvimento, gente, vocês vão ver, como eu havia dito, foi que eu me esqueci de falar na hora, que chega um momento ali, né, final de década de 70, início de década de 80, que os planos de desenvolvimento começam a fracassar. E aí, governo pressionado. Eles passam inflação lá em cima, moeda extremamente desvalorizada, inflação galopante, e aí eles abandonam essa política desenvolvimentista e voltam-se para implementar os planos econômicos tentando salvar a economia, entendeu? Eu tenho um seminário que vai falar dessa dicotomia. Eu não vou aprofundar na disciplina, porque eu acredito que vocês vão estudar os planos de desenvolvimento econômico na disciplina de economia, da matriz de vocês, só por isso, tá bom? E aí vocês vão ver que o Brasil vai passar pelo plano Pré, cruzado novo, cruzeiro, real, verão, entendeu? Uma série de tentativas até estabilizar a economia. Alcina, querida, eu penso que seja isso, mas eu estou à disposição. Professora, nós não temos aqui nenhuma pergunta, tá? Até porque foi muito clara a exposição, né, a apresentação da disciplina. Não temos nenhuma pergunta, professora. Se tiverem, ainda dá tempo, viu, pessoal? Podem fazer. Mas, então, professora, nós já podemos ir para as considerações finais. Meus queridos e queridas, aproveitem, mergulhem bastante.
Eu entendo a disciplina de planejamento governamental como um momento de fortalecer, não só estudar um conteúdo previsto no PPC de vocês, mas um momento de fortalecer o aspecto da cidadania de cada um de vocês, entendeu? Lembrem-se que essa oferta de curso de administração pública, seja no nível da graduação ou da pós-graduação, já é uma estratégia do país para formar gestores públicos, porque o Brasil ele ficou por muitos anos dormindo em berço esplêndido e não capacitou os seus gestores públicos, os seus servidores públicos para atuar na esfera pública. E nós ainda temos uma deficiência no aspecto do exercício da cidadania. Aquilo que é o meu direito, aquilo que é o meu dever enquanto indivíduo, enquanto coletividade. E quanto mais vocês se empoderarem do conteúdo, de entender como funciona, por que sim, por que não, mais condições vocês vão ter de exercer a cidadania de vocês. E o Brasil precisa que vocês ampliem, potencializem essa capacidade, porque a gente só vai ter um país melhor se vocês todos, em suas realidades aí, onde vocês estão, tiverem essa condição, tá bom? Cada um tem uma contribuição a dar, e a gente dá a contribuição quando a gente está capacitado para ela. Então, assim, eu espero que seja esse momento, tá bom? A gente está à disposição para segurar na mão de vocês naquilo que for preciso. De antemão, já peço, vossas senhorias, por gentileza, que agendem dia 9 de março, que vai acontecer nosso segundo webinário. Na ocasião, eu espero ter conosco o secretário de Planejamento Governamental. É um ex-aluno nosso do Campus Pirapora, que é o secretário de Planejamento Governamental do município de lá, uma pessoa muito querida, né? Eu já o convidei e ele já confirmou a participação. Mas como daqui até lá ainda tem 30 dias, muitas coisas podem acontecer, mas eu espero que nada aconteça para poder dificultar ou impedir essa participação dele. Espero vocês, participem do seminário, dos fóruns, organizem seus seminários, suas atividades avaliativas, atentem, não deixe para a última hora. Não perca a oportunidade de vocês garantirem seus pontos antes de prova presencial, que lá vocês sabem que o desafio é um pouquinho maior, então que vocês puderem assegurar de pontuação antes, melhor para vocês, melhor para todo mundo. E a gente fica aqui à disposição, qualquer dúvida envie, tá bom? Vocês sabem como nos encontrar. Um abraço muito grande para todos vocês, bons estudos, mais uma vez, sejam bem-vindos à disciplina. Alcina querida, mais uma vez, muito obrigada. Valmir, obrigada mesmo, viu, gente? Grande abraço para vocês. Bons estudos. Pessoal, essa professora é demais, né? Então, eu quero convidar vocês também para o nosso webinário amanhã. Nós teremos a apresentação da disciplina Decisões e Informação da Gestão Pública com o professor Daniel Soares. Ele já foi professor de vocês em Teorias da Administração, tá bom? Ô, professora, a Cláudia está falando aqui que a aula foi excelente para a resenha do livro, viu? Que bom, que bom. Ótimo. Já está ajudando, né, Cláudia? Cláudia? Então tá, pessoal. Aguardo vocês amanhã no mesmo horário, tá bom? Um abração. Até mais. Tchau, tchau, professora. Tchau, queridos. Tchau, Valmir. Tchau, tchau.